O nosso antagonista de hoje é Paulo. E o protagonista, quem é? Sempre Deus, tá? Sempre Deus, o protagonista da nossa história. O nosso Paulo de Tarso, tá? Na cidade santa, nasceu aí Pedro, Tiago, João, mas Paulo não. Paulo era meio judeu só, tá? Nasceu em Tarso, um judeu da dispersão. Obrigado. Um judeu da dispersão, ele vivia o judaísmo fora de Israel. Certamente ele ia a Jerusalém nas festas anuais, né? Teve essa pergunta aqui. Certamente que sim. O cristianismo ele custou se desvincular do judaísmo. Isso aconteceu devagar e foi acontecendo ao longo da história. Não aconteceu assim rapidamente, não, tá? Aconteceu aos poucos. O judaísmo ele gerou aí para nós o cristianismo, tá? Cristo, quem está acostumado aqui com as minhas lives, vai responder para mim. Cristo nasceu na lei ou nasceu na graça? Responda rapidamente aí para mim. Cristo, ele nasceu na lei ou na graça? Todos esses homens, eles viviam o judaísmo até que, graça e paz, Misael, até que, e aí alguém responde para mim? Cristo viveu na lei ou na graça? Olha, era comum, tá? Os rabinos, eu falei ontem, terem as suas profissões. Paulo, ele era fazedor de tendas, a Sagrada Escritura diz assim, Jesus era carpinteiro, Pedro, pescador na lei, isso mesmo, Jesus nasceu na lei, a graça veio depois. Muito bem, na lei. Bons alunos aí. Então, aquele apóstolo que escreveu 14 livros que estão dos 27 que estão no Novo Testamento, ele escreveu também das prisões. Olha que interessante, das prisões, das suas mãos aí cheias de calo do trabalho, cheias de calo, as mesmas mãos que escreviam são as mesmas mãos que tocavam os púlpitos em Éfeso, que ele pastoreou a igreja de Éfeso por 3 anos, eram as mesmas mãos que seguravam as grades da prisão. Essas mãos seguravam as correntes também em seus pulsos. Ele era prisioneiro e ficava com muitos soldados ao seu redor, tá? Era um batalhão de soldados, era um homem, considerado um preso muito perigoso. O conhecimento certamente é perigoso. Tá? 27 livros no Novo Testamento e 14 deles foram escritos por Paulo. Cartas paulinas, assim, nós conhecemos. E o Novo Testamento foi escrito em sua grande parte por essas mãos calejadas. Nós aprendemos ontem também que ele não era de boa aparência, né? Curioso isso. Ele era um homem não tão bonito assim. E existe, graças a Deus, uma grande harmonia na eternidade entre a obra redentora de Cristo no palco da salvação com o coração deste homem. Existe essa ligação no céu, essa harmonia, e Deus revelou coisas profundas para a mente, para o intelecto, para a espiritualidade aí que Paulo tinha nas suas capacidades de recebê-las e entendê-las também. Quero muito frisar isso aqui. Como Paulo, nós precisamos nos comprometer a exercitar o nosso intelecto, buscar conhecimento. Tem uma historinha que eu ouvi, não sei se é verdadeira,
mas quando Albert Einstein, né, diz, ele estava há semanas já explicando a sua teoria num seminário e várias pessoas ali escutando e discutindo e aprendendo a sua teoria sobre o universo, e Albert Einstein falando, e no fim de tudo, chega 14. No fim de tudo, chega uma mulher das que estavam servindo às mesas e pergunta para ele o que é essa sua teoria que eu não entendi. E ele diz para ela em uma só frase: é assim e assim. O que estava perto admirou e falou assim: uau, você conseguiu explicar para ela o que nós estamos há semanas e semanas discutindo em uma frase. Ele sabia que para cada tipo de pessoa, a mensagem é entregue de uma forma para que eles entendam. Jesus usou muito essa técnica, que é a técnica aí da parábola, né? Que é lançar perto. Com a multidão, Jesus usava parábolas, a parábola do joio, do trigo, da ovelha perdida, da moeda perdida. Parábola é aquilo que é lançado perto, para você entender os conceitos. E para Nicodemos, o mestre da lei, como Deus ensinou para ele, como Jesus ensinou para ele, Jesus falou de coisas profundas, Jesus falou de nascer de novo. Jesus falou para ele, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira, de tal maneira. É tremendo isso, a forma que Jesus ensina as pessoas. Ele ensina para quem tem grande intelecto, ensina para os simples também, de maneira simples. A mensagem entregue de acordo com o seu receptor. E Paulo sabe fazer isso também. Paulo sabe fazer isso. Primeira carta aos Coríntios. Anote aí, pegue sua Bíblia, leia também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 20, que diz o seguinte, versículo 19, primeiro. Pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Para o judeu, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Esse texto já responde a algumas perguntas que surgiram aqui ontem, né? Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estamos sem lei diante de Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que todos os meios para de todos os meios vir salvar alguns. Ele fazia isso, era uma técnica que Paulo também usava. Com Timóteo, ele fala de coroa, de corrida. Ele usa um linguajar jovem aí com o amado, né, pastor Timóteo. Paulo, o prisioneiro de Cristo. Paulo, aquele que aprendeu com Cristo. Vamos falar um pouquinho, já demos aí um pano de fundo. Vamos falar desse prisioneiro. Tá? Vamos falar dele. Segunda carta a Timóteo. Pega sua Bíblia aí, vamos ler. Muito interessante, quando Paulo ele estava preso por Roma e ele fala assim, olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não se diz ser prisioneiro de Roma. 2 Timóteo 4. Filemon, na verdade. Filemon fala, uma das cartas de Paulo na prisão foi a carta de Filemon. E ele, no versículo 9, ele fala, olha, eu já estou velho, eu já estou na prisão e só tem Lucas aqui comigo. Segunda carta
Timóteo 4,11 vai falar sobre isso. Só Lucas está comigo. Traz também Marcos, ele é muito útil no ministério, traz isso, traz aquilo. Ele estava preso e só tinha Lucas ali com ele, e ele estava já velho. E ele se intitula Prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. As cartas que ele escreveu dentro dessa prisão são as cartas, anote aí, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Essas 4 cartas ele escreve dentro da prisão. Filipenses, Colossenses e Filemon. Efésios também, quando ele fala da armadura de Deus, ele está preso. Ele fala, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Ele tinha um soldado ali do seu lado para olhar para aquele soldado e perceber as armaduras que estavam naquele soldado. Efésios capítulo 5, preso. Ele escreve para nós sobre, capítulo 6, na verdade, fortalecei-vos no Senhor, revestivos de toda a armadura. E ele diz o seguinte, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, os pés calçados com a disposição do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Ele visualiza um soldado e ele fala isso sobre a igreja. Paulo é tremendo, né, na sua forma de ensinar. Paulo, o prisioneiro que dá frutos dentro da prisão, ele consegue gerar. Eu falei para vocês que às vezes Deus nos pede frutos em lugares infrutíferos, né, em desertos, e na prisão é um desses lugares. Eu consigo me lembrar aqui de que quem passou pela prisão também, Jeremias, passou pela prisão e lá ele conseguiu dar frutos. Quem esteve preso também, questionou o Senhor Jesus Cristo, foi João Batista. João Batista preso, prestes a ser degolado, ele pergunta, vai lá e manda perguntar a Jesus se é ele mesmo que nós devemos crer que ele é o Messias ou vamos esperar outro? Jesus respondeu para ele, olha, vai lá e fala com João Batista que os cegos estão vendo. Fala com João Batista que as coisas estão acontecendo aqui. As pessoas estão sendo libertas. E assim Paulo entendeu, ele estava preso, mas a mensagem do evangelho da cruz não estava preso ali junto com ele. Anos e anos naquela prisão. Anos e anos, e poucas pessoas estavam ali com ele. Só tem Lucas aqui comigo. Traz também mais gente para cá. E ele faz essas cartas maravilhosas para nós. Se você não leu essas cartas ainda, leia. Pensando nisso, ele estava na prisão e produziu isso. Maravilha de Deus. Filipenses, Colossenses, em tudo que você deve pensar. Filipenses capítulo 4. Pense nas coisas que são do alto, nas coisas que são puras. Pense nas coisas que são de cima. Pense nas coisas que são de cima. Deus é tremendo. Vamos seguindo aqui, tá? Ele não era, então, prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de quem? De Cristo. Tá? Não era um prisioneiro qualquer. Ele se considerava preso, agarrado. Ele sempre falou, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. E o viver é o próprio Cristo. Ele não via mais alegria na vida longe do Senhor. Quando você lê Atos, capítulo 18, 19, 20, 22, 23, está falando das viagens missionárias de Paulo.
Esse homem sofreu tanto, sofreu naufrágios, sofreu tanta coisa. Ele fala para mim, o viver é Cristo. Passar pelas provações por causa de Cristo. E nós não estamos aguentando um pouquinho de pressão na nossa vida. Pouquinho. Não precisa de muita pressão ministerial, não. Um pouquinho de pressão nos faz sair da igreja, nos faz desistir de tudo. Estou falando por mim também, tá? Um pouquinho de pressão. Não precisa de muita coisa. Nós não aguentaríamos 2% daquilo que Paulo viveu. Não aguentaríamos. Eu digo isso com certeza. 2 anos de sua vida já seria bastante para nós desistirmos de tudo se tivéssemos vivos também. Esse homem foi até picado por uma víbora nas suas viagens missionárias aí. E esses caminhos que ele fazia, está escrito na Bíblia, ele foi para Éfeso. Não é só ir para Éfeso, não. Ele ia a pé, tinha caminhos que eram a pé, descalços, demoravam dias e mais dias para chegar lá. E Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, e Deus permitiu esse homem deixar coisas maravilhosas para nós. Ele estava lá para servir, o seu coração era para servir. E quando ele fala para Timóteo, olha, eu sou derramado como uma libação por vocês, como um óleo, como um vinho derramado. Timóteo fala sobre isso, como um vinho derramado. Eu já estou chegando no fim da minha vida. E o que ele falou no fim da vida? Aquele prisioneiro que está entregando a sua vida ali, a escrever cartas e a pensar em Jesus Cristo, e em pensar na igreja, como ia a igreja, no que a igreja estava sofrendo, e leva cartas e traz cartas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de vinho. O tempo da minha partida está próximo. Eu estou preso aqui, já estou indo embora. E aí ele fala o versículo 7, que é muito usado na igreja. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Tá? E aí no versículo 13, no final da sua carreira, preso, prisioneiro, ele diz algo muito interessante. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo 4:13. Quando vieres, traze-me a capa que deixei lá em Troade, na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, me prejudicou bastante, mas o Senhor lhe restituirá nas suas ações. Ainda levou umas pernadas ainda no meio do caminho. Traga os livros e principalmente os pergaminhos. Quem está morrendo precisa de livros e pergaminhos, mas ele precisava sempre consultar ali os seus livros, consultar as Sagradas Escrituras e trazer para nós essas maravilhas que são a palavra de Deus. Tem um comentário que eu quero ler para vocês aqui, de Calvino, sobre esse versículo. E ele diz o seguinte, Calvino: Paulo não abriu mão de estudar, mesmo quando estava se preparando para a morte. E ainda existem homens e mulheres que acham que fizeram tanto progresso na sua vida que nem precisam mais perseverar no estudo. Teremos coragem de nos comparar com Paulo, assim diz Calvino. E essa passagem certamente essa passagem confronta todos os que totalmente desprezam os livros e negligenciam todo tipo de estudo, confiando em suas inspirações espirituais, tá? Paulo, o prisioneiro de Cristo. Tudo era para Cristo, por meio de Cristo. E nós, que prisões
tem afetado o nosso coração aqui para que nós não podemos aí dar frutos. A palavra do Senhor diz que saiu o semeador a semear. A palavra do semeador é sempre boa, é perfeita, é a semente. E ele começa a semear. Saiu o semeador a semear. De repente ali, ó, espinhos proibiram essa semente de crescer. Pedregulhos atrapalharam essa semente de crescer. Quais são as prisões que nos impedem de crescer em Cristo? Ah, não tem tempo. Tem sim, você tem tempo. Pode não ter prioridades, mas tempo nós temos. Nós temos um jeitinho aí. Nós não estamos presos com cadeias. O evangelho do Senhor está livre. Ele pode ser pregado nos 4 cantos do mundo através da internet. Ainda se pode, ainda não está proibido, mas, pelo que tudo indica aí, provavelmente, né, esse evangelho será proibido. Em alguns países já são. E isso vai só se estendendo, porque é assim que a palavra do Senhor diz que vai acontecer. E aí, quais prisões nos impedem? Como tem sido o nosso coração? Solo fértil para a palavra do Senhor vir e fazer morada nele? Tem uma cultura no Brasil, principalmente, né? Onde eu moro aqui tem muito disso, não sei aí onde vocês moram, aí, né, no Brasil, mas aqui no interior de Minas Gerais tem uma cultura que é ensinada para as crianças desde novo. Papai nunca estudou, mamãe nunca estudou, não passou da 4ª série, você também não precisa estudar. E aí as pessoas crescem com esse viés de confirmação, essa é a verdade que ele tem. E quando chega na Sagrada Escritura, quando chega na igreja, ele transmite esse mesmo viés de confirmação para as pessoas. Olha, não precisa ler, não precisa estudar. Isso é cultural, tá? Uma tendência a interpretar as coisas da maneira e confirmar de acordo com a nossa cosmovisão. Mas isso não é a verdade da Bíblia. Ah, mas Paulo estudou até no último minuto da sua vida, até preso. Ele escreveu cartas, ele fez obras literárias. Ele produziu, ele leu mais livros ainda. Traga aí os meus livros, traga aí os pergaminhos, eu preciso deles. O que ele estava fazendo na prisão? Produzindo, tá? E essa verdade que talvez você aprendeu como verdade, que não precisa estudar, é uma verdade. Pessoas precisam, sim, de serem educados. Precisamos aprender matemática, precisamos aprender português, noção de espaço, noção de linguística. Eu estou lá fazendo a motoescola essa semana, é uma dificuldade equilibrar, entender os comandos. Tudo isso é pela repetição que nós aprendemos, passamos ali 20 vezes naquela pista até decorar aquele caminho. Pela repetição. Quando nós temos uma criança em casa e essa criança é negligenciada do saber, negligenciada da escola, tá? Se ela crescer lá no mato, incapaz de alguém ensinar para ela lá o português, não vai aprender. Nós precisamos aprender. Esse é o A, esse é o B, esse faz Bá. É assim que nós aprendemos também na Sagrada Escritura, é passo a passo. Aprendeu esse? Nós vamos aprender mais um pouco. Aprendeu isso? Nós vamos aprender mais um pouco. É igual o profeta falou, né? Que as águas comecem a subir nos artérios, joelhos, os tornozelos lá embaixo, né? E depois até você perder o controle e nadar naquelas águas. A palavra de Deus não está aqui só para molhar o seu pezinho, não. Ela é infinita.
E se nós mergulharmos nessa palavra nesta vida aqui, não será o suficiente. Nós precisamos da eternidade para compreendê-la. Precisamos da eternidade, tá? Nós precisamos de muito mais que isso. Existem aí ferramentas nas nossas mãos, como um exemplo que Deus nos deu nessa geração, e esse celular. Um celular. Você tem aqui bênçãos e maldição. Você pode falar assim, olha, eu vou fazer um curso de inglês. E você vai usar o celular. E vai fazer tudo online e vai aprender inglês. Ah, eu vou estudar hebraico. Quando eu estudei hebraico online. Com aulas semanais, com encontros semanais entre os alunos e a Mihal, que era a nossa professora, Mihal Levi. E ela repassava a lição ali. E aí a gente estudava no computador, fazia as lições no computador. Eu nunca vi ela, mas ela foi a minha professora online. Então, nós temos hoje essa barreira que não existe mais. Se eu quiser fazer um curso com Helena Raquel, se ela lançar um curso, eu vou estudar com ela. Eu não preciso estar no Rio de Janeiro para estudar com ela, eu posso estudar aqui, na minha casa. E Deus, então, nessa geração, ele proveu isso, por causa dessa urgência dos campos estarem brancos. Nós não estamos acorrentados, e mesmo se estivéssemos acorrentados, nós precisamos gerar frutos. Nós precisamos. Essa é a mensagem de hoje. Paulo, prisioneiro de Cristo, e ele deixa isso muito claro para nós nas suas cartas, e lá na prisão ele pede livros, ele ensina, ele exorta, ele consola, ele tem palavras de esperança. E a sua mensagem, o cerne da sua mensagem é Cristo, e sempre foi Cristo, a cruz de Cristo, que ele diz que é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus. Poder de Deus para nós que somos salvos. Poder de Deus para quem está preso. Hoje em dia, é uma loucura um servo de Deus ser perseguido. Tem isso como o servo, o cara foi preso, meu Deus, vamos orar para que ele saia de lá. Nós temos o sofrimento como um castigo de Deus. Será que todo sofrimento que vem é um castigo? Ou é um ensinamento, é crescimento? Eu quero convidar você aqui, tá? Deixa para mim aqui o que você aprendeu hoje. Vamos fazer essa didática aqui durante essa semana. O que você aprendeu hoje com Paulo? Aquele que produz, aquele que exorta, aquele que consola, mesmo dentro da prisão. E que prisão que ele estava? Não era prisioneiro de Roma, não. Ele sabia que todo domínio estava nas mãos do Senhor, e que se o Senhor dissesse, ele sairia dali. Ele sabia disso. Ele já tinha passado por uma experiência, ele e Silas, das prisões abrirem as portas, e ele falou, não, espera aí, vamos ficar aqui. Paulo e Silas na prisão, e as prisões se abriram. Ele sabia que quem comandava aquelas correntes e aquelas portas e aqueles soldados era Jesus Cristo. Será que nós temos essa certeza na nossa vida? Diante das tribulações do dia a dia, das prisões que a gente acha que são prisões, estão todas no controle de Deus. Todinhas. Diz para mim aí que você tem aprendido hoje. Lembrando que semana que vem, tá? Dia 25, 27 e 29 de outubro, nós temos a Semana do Líder Evangélico de Alta Performance. O que é isso? É um nome bonito que nós arrumamos para dizer para você que lá nós vamos ensinar alguns segredos, algumas lições da vida de homens e mulheres de Deus, que aprenderam
a liderar com Deus, com o próprio Deus, nós vamos ver essas qualidades. Márcia disse aqui, ó, devemos ter um solo fértil, isso é o segundo. Paulo nos ensinou que, apesar das dores, precisamos mergulhar sem medo em Cristo. Anote isso aí, coisa bonita. Mesmo que está doendo, nós precisamos adorar a Deus, que é adoração. A adoração é o ato de ajoelhar, se curvar e até se deitar. Isso é adoração. É se entregar, é abaixar a cabeça e dizer: não tem nada em mim maior do que a presença gloriosa de quem eu adoro. Isso é adoração. Diante da tribulação, sim, me fez lembrar aqui de Jó. Jó, diante de toda a sua tribulação, o teste de Jó era: será que Jó adora ao Senhor de maneira desinteressada? Será que nós adoramos a Deus de maneira desinteressada? Assim como Paulo também adorou a Deus de maneira desinteressada? Às vezes nós oramos: Jesus, me livra disso, me livra daquilo, e aí? Senhor, será que tudo que eu estou passando é para meu aprendizado? Senhor, que eu aprenda rápido, para que essa fase passe depressa. Que eu aprenda depressa, porque as provas na escola, quando nós erramos, nós repetimos elas. Com Deus é a mesma coisa, nós erramos e Deus traz aquilo de novo, parece um ciclo, né? Enquanto não passarmos essa prova, Deus não nos dá outras provas. Mas tem o recreio também, tá? Não é só de provas que vive o crente, não. Então é isso, tá? Como um líder não deve se portar, nós vamos aprender nessa semana aí do líder evangélico, vai ser semana que vem. E como participar? Tem que se inscrever, tá? Não tem outra maneira. Esse é o link aqui para você. Vai lá no Luciana Mais Hebraico, na verdade, o link está na bio, lá na bio aqui, do Luciana Mais Hebraico no Instagram. Só clicar na bio lá e seguir todo o passo a passo, e você vai esperar lá no grupo e seguindo as orientações, e aí você vai conseguir, tá? Tudo o que eu tenho aprendido com o Senhor desde 2007, que eu venho estudando aí teologia, ainda acho pouco demais, eu sei que é pouco. Tudo que eu tenho aprendido com o Senhor, tudo aquilo que a gente aprende e aplica é sabedoria, né? E essa sabedoria eu venho trazer para vocês naquele dia, tá? O inimigo pode até lutar, às vezes ele luta. Às vezes ele luta conosco. Nós queremos fazer, mudar hábito não é fácil. Criar novos hábitos de leitura, de pesquisa, não é fácil. Vem um cansaço do nada. Esse é o inimigo tentando te parar. Ele luta, ele luta. Para que nós precisamos da armadura de Deus? Para lutar, porque os nossos inimigos estão nas regiões celestiais, não são carnais, tá? E em Cristo, Romanos capítulo 8, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Essas são as palavras de hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ficado até o final aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós vamos falar sobre Paulo. Eu creio que é Paulo, o pastor, se não me engano. Nós vamos falar das igrejas que ele pastoreou e da maneira como ele pastoreou também. Tem uma maneira bem bacana aí, quando ele fala para a igreja. É muito interessante, tá? Entendemos que ele também, além de missionário, ficou 3 anos em uma igreja. Nós vamos aprender amanhã